Vamos dar início a um outro momento nesta Expo FIS Portugal. No primeiro semestre de 2021, registou-se um crescimento no valor das exportações de 13% face ao período homólogo de 2020. No caso do pescado fresco transacionado em lota, o aumento do valor foi de 20% face a 2020 e de 8% face ao ano de 2019, superando assim os valores pré-pandemia, e isto naturalmente são extraordinárias notícias. É com estes números presentes que damos início ao último painel da Expo FIS Portugal, dedicado ao tema a valorização sustentável e a qualidade do pescado português. Peço por isso que se juntem a mim ao palco Carlos Macedo, administrador delegado da Artesanal Pesca, Narcisa Bandarra, chefe de divisão de Aquacultura, Valorização e Bioprospecção no IPMA, Manuel Tarré, presidente da Fileira do Pescado, e Isabel Ferreira, vogal do Conselho de Administração da DOCA Pesca, que se juntará a nós através de videochamada. Muito boa tarde, muito obrigada a todos. Julgo que ainda falta alguém aqui no palco. Olá, boa tarde novamente. Começamos pela apresentação do Carlos Macedo. Cada apresentação terá um tempo médio de 10 minutos. É este, exatamente. Tirar aqui a máscara, para que consigam ver uma cara. Agradecer primeiro à DOCA Pesca o convite. Tenho aqui algumas notas também para tentar não ultrapassar o tempo. Falar um pouco aqui de valorização e também do exemplo daquilo que nós fazemos na Artesanal Pesca. Ok. Normalmente, quando se fala em valorização, misturam-se muitas ideias e conceitos diferentes e que, por vezes, acabam por ser até contraditórios. Valorizar uma determinada espécie pode significar desvalorizar a atividade e o pescador, algo que nos é muito caro na Artesanal Pesca. Por exemplo, pode-se achar que capturar de uma forma muito limitada uma espécie pode resultar na sua valorização, o que nem sempre ou quase nunca é verdade. Vamos olhar então para um caso muito específico e que nós todos assistimos, o exemplo da sardinha. Abstraiam-se neste exemplo e naquilo que irei apresentar da questão da sustentabilidade e naquilo que esteve na base na redução das possibilidades de pesca e erros de gestão. Não é isso que vos queria falar. Queria concentrar-me apenas na questão dos preços e da valorização. Atentem por isso à tabela e ao gráfico que apresenta aí no quadro atrás. Como podem verificar, salvo ligeiras variações, os anos de maiores preços médios são os de menor rendimento e os anos de menores preços médios os de maior rendimento. Existem ou podem existir várias explicações para estes factos, mas aquilo que pretendo expor é que quando se fala em valorização sem mais, estamos a falar de coisas muito vagas. Em 2018, atingimos o pico da valorização da sardinha com um preço médio de 2,26 euros por quilo em lota. Mas o rendimento da frota para essa espécie foi sensivelmente metade daquele que foi concretizado no ano 2011. Será isto uma real valorização desta espécie? A valorização tem de ser tratada de uma forma estratégica e objetiva. Se queremos valorizar o peixe, a pesca e os pescadores portugueses, temos de responder de uma forma consecutiva a 3 simples questões. O que queremos valorizar? Que espécies, por exemplo? Onde queremos fazer essa valorização? Mercado interno, externo, retalho, grossista? Como podemos fazer essa valorização? É isso agora que queria concentrar parte da minha apresentação, tentando dar aqueles que são, na minha opinião, na nossa opinião, algumas respostas a estas 3 perguntas. Queria começar então por o que valorizar. O exemplo que queria começar por dar tem a ver até com um trabalho muito válido que a DOCA Pesca tem feito, com a promoção de 2 espécies subvalorizadas capturadas em Portugal, as mais capturadas em Portugal, como o carapau e a cavala, mas estabelecendo uma analogia de pesca. Esses trabalhos, por muito empenho que tenham, a verdade é que estamos a pescar atuns com um camaroeiro e isso não é possível.
Vou tentar, então, discernir um pouco sobre estes temas. O que devemos valorizar ou o que é que queremos valorizar? Na minha opinião, temos de concentrar os nossos esforços de valorização nas espécies mais abundantes nas águas nacionais. Todas as espécies, obviamente, são passíveis de ser valorizadas, mas são as mais abundantes e com preços médios mais baixos que têm mais margem de progressão e onde se podem obter resultados mais rápidos e consequentes. Por exemplo, falando de Portugal, obviamente, cavala, carapau branco, carapau negro, verdinho e mais algumas espécies. Onde queremos, então, concretizar esta valorização? Portugal, como já foi aqui dito por alguns dos oradores anteriores, tem dos mais altos consumos per capita de peixe do mundo, pelo que a aposta, parece-me óbvia, devia começar pelo território nacional. Não consigo perceber que um país de peixe e de pescadores consuma tanto peixe importado de qualidade inferior àquele que captura. Só por ignorância, falta de foco e estratégia é que se admite que o consumo de algumas espécies, vou só nomear algumas, como o salmão, o peixe gato rescado, a perca do Nilo, entre outros, seja superior ao consumo de espécies pescadas nas nossas águas, que são mais nutritivas, mais baratas e que deixam uma muito menor pegada ecológica. Além da substituição de importações e dos benefícios na balança comercial, os benefícios para a saúde da população são óbvios e diretos. A redução da pegada ecológica e do CO2 também é óbvia quando deixamos de ter que importar contentores que podem vir dos locais mais remotos, como a China, o Chile, a Argentina, a África do Sul, Vietnã, etc. Depois de concretizado, ou pelo menos trilhado este caminho para o consumo interno, evoluir-se então para uma internacionalização do peixe português para outros mercados, concretizando aquele que é um slogan que todos nós gostamos de ouvir, que temos o melhor peixe do mundo, mas a verdade é que temos que passar do papel aos atos. E como é que podemos fazer isso? Em meu entender, também não é preciso reinventar a roda, podemos utilizar exemplos felizes que já existem por esse mundo fora e até na Europa, e creio que um dos melhores exemplos, que tinha que ser obviamente adaptado à nossa realidade, é aquele que nos é dado pela Noruega, que conseguiu, por exemplo, transformar aquele que é provavelmente o salmão, naquele que é provavelmente o peixe mais consumido em todo o mundo. Foi fundada em 91 com fundos públicos a Norwegian Seafood Council, NSC. Existe para incrementar o valor dos recursos marinhos, peixe e marisco noruegueses. Aquilo que fazem é a prospecção de mercados, desenvolvimento desses mesmos mercados, gestão de riscos, gestão da reputação dos mercados onde atuam. Têm sede no principal porto da Noruega, em Tromsø, mas têm escritórios espalhados um pouco por todo o mundo, nomeadamente em Portugal, não fôssemos nós um dos principais consumidores de peixe do mundo. Atualmente esse Conselho é financiado por uma taxa cobrada em todas as exportações de pescado norueguês. Por cá, uma congénere portuguesa desta NSC podia, por exemplo, financiar-se numa taxa cobrada ao pescado e marisco importado, ou, por exemplo, numa taxa que incorpora o custo ecológico da importação de alguns produtos do mar, algo que pode não ser tão longínquo como se imaginava há alguns anos e como foi falado na recente convenção da COP. A tão propalada bazuca podia ser um impulso determinante para que se começasse a trabalhar na valorização do pescado português, que é realmente o melhor do mundo, pena é que pouca gente saiba disso. O que não é bom para a valorização, em meu entender, e aqui comecei a fazer um parênteses por deformação emocional e profissional, a pesca e o peixe selvagem é aquilo que venho aqui defender e propagar, mas que deve de haver uma distinção clara entre aquilo que é o peixe selvagem e aquilo que é a aquicultura. Não renego a realidade e o crescente que tem tido a aquicultura no nosso país e por todo o mundo, mas indicar ou apontar por alguns a aquicultura como um substituto da pesca não é legítimo, nem parece que seja lógico. A aquicultura também não é uma atividade inócua ambientalmente e não é líquido que em muitos casos até seja mais sustentável que a pesca selvagem que eu represento, nomeadamente a pesca artesanal. É necessário encontrar um equilíbrio e não substituir uma atividade pela outra. Sei, obviamente, qual é a minha preferência, não a renegarei, nem a renego, mas defendo que podem ambas as atividades coexistir. Para isso, um dos equívocos que se criam é que utilizar os mesmos canais de comercialização para ambos os produtos, e isto não me parece que seja
lícito ou até justo para a pesca que criou esses canais ao longo dos tempos, e essa confusão ou essa mistura em nada contribui para o esclarecimento também do consumidor final. Agora queria-vos falar um pouco também o nosso contributo para a valorização do pescado nacional e para o pescado capturado pelos nossos aderentes. Existem ao longo do país várias organizações de produtores, creio que são 23 nesta altura, cada uma tem a sua estratégia de atuação, que serão diferentes. A Artesanal trilhou o seu caminho, que é diferente no panorama nacional, e entendeu que a melhor forma de servir os seus aderentes seria criar infraestruturas que dotassem de capacidade de comercializar toda a sua produção, transformando e comercializando o pescado das suas embarcações associadas. E direcionámos o nosso trabalho ao escoamento das espécies mais abundantes e mais relevantes dos barcos que connosco colaboram ou que são nossos aderentes, com particular incidência no porto de Sesimbra. Em 2020, para que tenhamos noção daqui de alguns valores, processámos nas nossas instalações quase 11.000 toneladas de pescado. Nesse quadro conseguem ver a repartição em termos das espécies que trabalhamos. Começámos a nossa intervenção pelo peixe-espada preto, que é uma espécie icónica na Madeira, mas também em Sesimbra. Em 2006 representávamos 23% da captura continental desta espécie. Entre 2009 e 2017 representámos mais do que 90% e atualmente representamos cerca de 70%. Para alguns era entendido como este trabalho era um trabalho relativamente fácil e simples, porque era um grupo restrito de embarcações, 15 embarcações, todas elas originárias de uma zona do país, Sesimbra, com uma pesca muito específica. Em 2011 estendemos a nossa atividade para o cerco, com particular incidência nas espécies menos valorizadas, como o carapau e a cavala. Nessa altura éramos apenas mais um operador no mercado, muito embora com características diferentes das já existentes. Em 2020 processámos cerca de 25% da cavala capturada em Portugal continental e mais de 16% do carapau, o que é já bastante significativo. Somos uma OP e, apesar de no funcionamento e na operacionalidade funcionarmos como uma empresa comercial, temos um princípio basilar inscrito nos nossos estatutos: armazenar e colocar no mercado nacional ou estrangeiro os bens produzidos, capturados pelos aderentes, valorizando os preços das espécies capturadas em benefício desses mesmos aderentes que as capturam. Em função dos resultados, majoramos os preços pagos aos pescadores pelo peixe entregue à OP. Em 2019 e 2020, esse valor foi à volta dos 250.000 euros por ano. Este ano, como culminar toda a resiliência do setor e das dificuldades enfrentadas na pandemia, e também em face daquilo que conseguiram ser os resultados da organização, da cooperativa, da Artesanal Pesca, mais do que triplicaremos esse valor que faremos reverter à produção. Nenhum outro comprador terá este tipo de ações, nem de preocupações, mas é isso que nos distingue de todos os restantes. É o garante da sustentabilidade da pesca artesanal nossa associada. Este é um compromisso que temos com os nossos associados e temos de ter a capacidade para nos atualizar, investindo na melhoria das instalações e, sempre que possível, fazer reverter, como estamos a fazer, o benefício aos nossos aderentes, àqueles que vão ao mar todos os dias. Em 2011, quando entramos no mundo do cerco a operar em Sesimbra, existiam 5 traineiras e 2 rapas. Aqui a distinção é os barcos com traineiras mais de 16 metros, é a nomenclatura que nós usamos, e os rapas são os com menos de 16 metros. Atualmente, dos 5 passámos a 10 traineiras e dos 2 rapas passámos a 6. Isto não quer dizer que se tenha aumentado o esforço de pesca. O que aconteceu foi que houve uma deslocalização de algumas embarcações que se fixaram na nossa zona de operação, nomeadamente no Porto de Sesimbra. Atualmente não existe espécie capturada pelos nossos associados que nós não encontremos canais de comercialização. É o denominado zero desperdício. Além das espécies habituais, que é a sardinha, o carapau, branco e negro, cavala, encontramos escoamento, mesmo quando capturados em quantidades significativas, para peixes como bogas, salemas, tainhas, rainhas, besugos. E sem falsas modéstias, creio que estamos a fazer as coisas bem e que este é o caminho para o setor.
Estamos a terminar um novo investimento que nos transformará na fábrica com maior capacidade de congelação de pelágicos do país, com mais de 20 toneladas por hora de capacidade. Esta é uma capacidade real, não no papel, como acontece em alguns casos, por vezes muito divulgados. Para que esta valorização aconteça, é preciso alguma visão, correr alguns riscos e muito trabalho. Somos, por isso, o maior empregador privado da Vila de Sesimbra, com mais de 70 postos de trabalho diretos na fábrica. Isto num universo que envolve mais de 400 pescadores nas embarcações aderentes. Para o compromisso da valorização precisamos de todos, desde os que pescam aos que trabalham o peixe até àqueles que o vendem. Temos de fazer escolhas, traçar um rumo, criar as condições, manter-nos atentos e ir afinando esse rumo para seguir, assim, sempre juntos no caminho certo. Como já disse antes, creio que a bazuca financeira pode ser um impulso determinante para a valorização do melhor peixe do mundo, o português, sobretudo fora de portas. Mas não podemos trilhar caminhos transviados que não respondam a uma estratégia clara e concertada com os operadores. Uma estratégia nacional para a internacionalização do peixe português nas suas várias valências, com especial enfoque nas espécies mais abundantes, é o caminho. Não podemos perder esta, que pode ser a derradeira oportunidade para o peixe português, o melhor do mundo. Obrigado a todos. Muito obrigada, Carlos Macedo. Passamos à apresentação seguinte e, por isso mesmo, peço à Narcisa Bandarra que se dirija ao púlpito. Conseguem ouvir bem? Sim. Boa tarde a todos. Começo por agradecer a oportunidade de participar neste painel com um tema tão importante para todos nós, a valorização do pescado. E, nesta perspectiva, irei partilhar algumas das atividades que temos vindo a desenvolver em termos da investigação que se tem feito e que, de facto, face às apresentações que eu ouvi, acaba por ser, tenho o trabalho muito facilitado, porque muitos dos trabalhos apresentados de valorização já foram aqui referidos e também o orador anterior, quando falou em desperdício zero, vai ser também um dos pontos que eu irei tocar e que, portanto, nessa perspectiva, irei aqui partilhar alguma da atividade que desenvolvemos. De facto, aqui num breve resumo, são os problemas que temos, as estratégias que temos que definir, falar um pouco da importância da qualidade e da frescura e também a importância, lá está, deste painel e das apresentações que eu vi, do desenvolvimento de produtos de alto valor acrescentado, que é um pouco para aí que nos estamos a dirigir quando... Ora bem, agora já está, isto ainda não... Agora já está. E, portanto, pegando nestas palavras, tudo o que se tem referido, de facto, o desafio da indústria dos produtos da pesca e da aquacultura passa muito pela inovação, também por satisfazer a procura do mercado e dos clientes e da sociedade em geral, que de facto é atingir aquilo que se pretende em termos das necessidades dos clientes e de facto dos consumidores, aproveitar o facto de estarmos a valorizar um produto que é muito bem aceito e nós, em particular em Portugal, estamos na presença de um alimento em que estamos no pódio em termos de consumo e que sabemos todas as propriedades e benefícios que tem para a saúde do consumidor e, portanto, estamos, no fundo, a promover um alimento que todos reconhecemos que tem muitas qualidades e que é muito importante o seu consumo e depois as oportunidades de desenvolver produtos, de facto, que atinjam aquilo que o mercado pretende. De facto, tal como foi referido, tem havido algumas questões relacionadas com alguma sobreexploração de recursos, como foi falado em todas estas questões, nas apresentações, as preocupações de índole ambiental, porque também é isso que, em termos de consumidores e em termos de restrições legais, sabemos que é um assunto em cima da mesa, todas estas questões relacionadas
relacionadas com as preocupações ambientais, a evolução das preferências, porque também estamos em face em termos de consumidores, tem havido alterações, e isto também é algo a ter em linha de conta, e as preocupações, claro, com a saúde e com a segurança destes alimentos, que também é muito importante, aliado ainda às necessidades e às consequências de um estilo de vida moderno que, no fundo, faz parte da sociedade em que todos vivemos. Portanto, quando falamos nas questões ambientais, eu vou aqui referir muito brevemente algumas das questões, mas aquela que mais temos uma intervenção direta é realmente nas questões que possam estar relacionadas aqui com algumas formas de poluição e, de alguma forma, controlar estes contaminantes, que é um dos aspectos que está aqui e que também é uma das preocupações dos consumidores. Também as questões dos desequilíbrios de ecossistemas, está aqui o caso das marés verdes, que bem conhecem dos casos que aconteceram na Bretanha e por aí, e, portanto, haver uma diminuição em termos de capturas e, portanto, temos que encontrar, de alguma forma, formas de minimizar também ambientalmente as questões relacionadas com os subprodutos, desperdícios, economia circular, que também hoje já foi referida. Portanto, nessa perspectiva, que soluções apontamos? As soluções são, de facto, tentar conservar o mais tempo possível e, de facto, aproveitar espécies menos utilizadas, que foram realmente referidas, cada vez mais utilizar estas espécies é necessário que assim aconteça, porque todos sabemos que em termos nutricionais têm uma qualidade excelente e, portanto, essa é uma aposta muito importante. E depois, além disso, acoplar isto à valorização dos subprodutos, porque sabemos que também na indústria essa é uma das áreas que faz toda a diferença. Desperdício zero, economia circular, valorizar aquilo que até pode passar a ser o maior ganho em termos da empresa. Daí muitas vezes já não se chamarem resíduos, chamarem-se, no fundo, coprodutos, são produtos que resultam da produção. Aqui, em termos de melhor conservação, vou passar algumas questões. Utilizar gelos que consigam ir a uma temperatura mais baixa e que possam envolver, de algum modo, melhor em termos de composição. Está aqui um exemplo, o caso do gelo líquido. Está também aqui, como foi referido, o caso destas espécies subutilizadas, soluções para aproveitar cada vez melhor e produzir, no fundo, desenvolver produtos que possam corresponder à expectativa também do consumidor. E cada vez mais está aqui um exemplo que todos conhecemos, como é o caso das delícias do mar do surimi, com um aproveitamento também de utilização, e agora vou passar aos slides seguintes, porque isto, imagens é melhor que 1000 palavras, que no fundo são muitos dos produtos que se podem usar, espécies de menor valor, e que de facto podem vir a ter um valor bastante importante. Porquê? Porque todos estes produtos podem ocupar uma forma de valorizar e que possam correr desta forma. Estão aqui alguns dos produtos a desenvolver e hoje também aqui na própria sessão foram distribuídas salsichas de peixe. Também é um dos aspectos que têm vindo a ser trabalhados a nível da nossa instituição. Até não chamamos salsichas, chamamos salfichas, porque é de peixe, salfichas e fichambre em vez de ser fiambre. Portanto, lá está, são estas pequenas coisas, usando o melhor possível o pescado e tirando partido dele. Esta questão é de facto aquilo que eu tinha referido em termos de desperdício zero. Quando olhamos para a produção, podemos vir a ganhar valor quando se utilizam os resíduos e, por exemplo, a Ciência hoje apresentou a preocupação que tem também nestas questões da economia circular e, enquanto trabalhos que desenvolvemos, podemos dizer que, de facto, tanto a fração dos óleos, dos ácidos gordos ômega 3, como a fração das proteínas, que pode levar à produção dos hidrolisados proteicos, enzimas proteolíticas e também aplicações a nível, nós costumamos dizer, em que se usa o azul para o verde, porque podem ser antifúngicos, fertilizantes, uma série de aplicações a nível da agricultura que tenham menor impacto. E, portanto, esta também pode ser uma maior valorização,
que é usar o melhor possível todos os produtos que dispomos e desenvolver produtos. De facto, nós sabemos que cada vez mais também o consumidor pede produtos frescos e congelados, e de facto isso também é do conhecimento geral, tal como foi referido, e está direcionado para produtos que sejam de fácil utilização, produtos convenientes, produtos prontos a cozinhar e que de facto possam corresponder a uma vida mais fácil, e na sociedade moderna é um pouco assim. Todas estas preocupações dos consumidores vão desde a conveniência, à qualidade, à saúde e à informação, e de facto é isto que faz toda esta envolvente que é importante em termos de sociedade e em termos daquilo que temos que dar com o produto que se desenvolve. Também aqui mostrar a importância da frescura, claro que só promovendo cada vez mais a qualidade e a frescura dos produtos é que faz sentido. Eu vou passar isto, depois poderíamos falar mais em pormenor, mas de facto é desenvolver tecnologias que permitam alargar, eu diria, o tempo de prateleira, o tempo de vida útil, e o tempo que é o mesmo, não é? É o tempo de vida útil, e estão aqui alguns exemplos, eu não vou entrar muito em pormenores, mas mais algumas das aplicações que foram feitas em termos de atmosferas modificadas, e claro que a embalagem é um dos fatores importantes para prolongar o tempo de vida útil e conseguir que chegue ao consumidor de alguma forma também com a qualidade máxima, e também outro tipo de formas de conservação. E estão aqui algumas das embalagens, até vou passar isto um pouco mais rápido, mas também a utilização de altas pressões como uma forma também de acrescentar valor. Porquê? Porque em termos microbiológicos nós todos sabemos que, por exemplo, as ostras, o importante é elas serem consumidas em cru. Ora, nós sabemos que há muitas questões microbiológicas. As altas pressões permitem alargar este tempo de prateleira e continuar a dar, de algum modo, aquela textura próxima daquilo que se trata de um alimento em cru e sem haver esta forma. E, portanto, é mais outra isto é, lançar, no fundo, aqui aspectos em termos tecnológicos que possam, de algum modo, prolongar o tempo de vida útil e acrescentar valor ao produto. E, portanto, aqui estão mais algumas das questões. Claro que, quando vamos no sentido ascendente, estamos a acrescentar valor. Quando estamos com o peixe inteiro, ou quando falamos em peixe, no fundo, já embalado, pronto a cozinhar e pronto a consumir, claro que estamos a subir a nível aqui da produção e estamos sempre a agregar valor. E é, no fundo, isto que também estão aqui alguns dos produtos, alguns dos patês e produtos. E aqui agora, para partilhar convosco também as conclusões finais, que é a existência de espécies subvalorizadas e subprodutos do processamento do pescado, quer soluções urgentes e imediatas. Portanto, olhar para tudo aquilo que é subproduto que poderá passar a ser coproduto. As soluções, novas estratégias, tecnologias de valorização do pescado, conservação, prolongar o tempo de vida útil, a concepção e desenvolvimento de novos produtos precisa de ser combinado cada vez mais com a vertente ambiental e com a vertente ecológica, e também seguindo, por outro lado, estas fileiras tradicionais, e o IPME, em colaboração com a academia e com os vários parceiros do setor, com as empresas também no setor, porque no fundo a nossa instituição é isso, é prestar serviço também e deste modo receber esses pedidos e desenvolver em conjunto uma série de trabalhos e, portanto, temos desenvolvido nos últimos anos projetos que estão direcionados para procurar soluções para estes problemas e antecipar tendências futuras. Portanto, esta é alguma das questões a partilhar. E eu, como gosto muito de frases, não posso terminar a minha apresentação sem partilhar convosco uma que eu achei interessante, que é da Marta Gabriela, que é uma gestora de sucesso, e que diz que para inovar é preciso estar disposto a errar. Quem não está disposto a falhar dificilmente conseguirá solucionar ou criar algo novo. Portanto, isto é inovação, é fazer, tentar, melhorar, e de facto é aí que nós estamos, é aí que nós caminhamos. Obrigada pela atenção. Obrigada a nós, Narcisa. Agora passo a palavra ao Manuel Tarré.
Boa tarde a todos. Dar os parabéns à organização da Expo FIS Portugal. Realmente, como primeiro evento, está a decorrer muito bem. Espero que os números, os resultados ultrapassem as expectativas e que volte a acontecer mais eventos desta natureza nos próximos anos. Se é verdade que existem 80 expositores na feira, porque eu sou um homem dos negócios, não sou um gestor ligado ao mar, um engenheiro ou um engenheiro de avaliação de quais são os benefícios, como é que se pode melhorar o consumo ou como é que se pode melhorar os benefícios da comida, mas tenho uma visão mais global, mais prática daquilo que é o mercado. Fui contactado através da DOCA de Pesca para poder dar aqui algum contributo enquanto fileiro do pescado a este evento. Galvanizámos uma grande parte dos nossos associados da ALIF e não só para estarem presentes, daí fazerem parte dos 80 expositores e dos 350 visitantes que se inscreveram para este evento, que já são significativos. Só espero que no próximo ano se possam multiplicar por 2 ou por 3. Dar aqui uma nota antes de lhes passar os números a nível mundial dos consumos, para vos dar uma noção do que é realmente o mundo do peixe. E pegando na apresentação que foi feita pela Artesanal Pesca, dizer-lhes que as espécies nacionais são sempre uma prioridade para o consumo. O problema é como é que nós as divulgamos no mercado exterior e como é que os podemos fazer de uma forma sustentada e credível. A Fileira do Pescado foi criada há uns anos atrás, 2014, e aglutinou na altura o peixe fresco, o peixe congelado, as conservas, o bacalhau, a DOCA de Pesca. Desculpem que já carreguei para aqui qualquer coisa e isto já saltou um quadro. Ok. E a DOCA de Pesca. E a Artesanal Pesca foi convidada para entrar, mas não se dispôs a investir alguma coisa junto à fileira a nível de promoção, porque o consenso que eu tenho para o mercado nacional, como líder associativo, é quanto mais estivermos juntos, melhor. E quando os senhores têm mais de 20, mais de 2 dezenas de organizações, e há infindáveis associações, cada um a defender quase a rua onde vive, isto não vai a lado nenhum. Nós temos de ter dimensão. Começa logo por sermos um país muito pequeno. E quando não estamos de acordo com aquilo que o vizinho vê, cria-se auto-organização, e quando alguma coisa tem valor, o melhor é estarmos de fora, que é para criticar aquilo que os outros fazem. Muitas vezes é isso que acontece em Portugal. Felizmente, pela prática que eu venho a ter dos últimos anos, estamos muito mais ligados uns aos outros e quando nos conhecemos aquilo que vimos fazendo, as coisas resultam, às vezes, em efeitos práticos de maior grandeza. A Noruega, como referiu, é um bom exemplo daquilo que foi feito a nível mundial. Quando começaram a fazer e nos faziam convites para aparecermos em cocktails espalhados pelos hotéis de 5 estrelas no nosso país e uma boa parte dos hotéis de 5 estrelas nos países do mundo, não era previsível que alguma vez o salmão tivesse este impacto. Mas foi uma colaboração e uma estratégia bem definida pelo Governo e pelos empresários que levaram esses valores. Se me perguntar, o salmão é saudável? Tem a resposta. A Narcisa, como engenheira, como veterinária, conhece a situação. Não é saudável. No entanto, é prático de ser consumido. Não se consegue comer salmão todos os dias. Não é saudável comer salmão todos os dias. No entanto, o trabalho que foi feito, a forma de promoção feita a nível mundial é notável. Depois se contamina, não contamina as águas, ou tudo aquilo que se está a passar na Noruega, eu conhecerei só um bocadinho daquilo que se passa e realmente não é muito agradável. Estarei disponível a ver consigo as espécies que lhes parecer pertinente e junto à fileira do pescado, o que é que nós podemos fazer para promover mais algumas espécies que possam ter outra oportunidade de venda a nível do estrangeiro. Eu vou-lhes dar nestes gráficos, depois no último slide, é assustador o peso que tem a aquicultura. E a aquicultura a nível mundial está, este ano, no próximo ano, ultrapassa o consumo da aquicultura, ultrapassa o consumo da pesca selvagem. Portanto, são números perfeitamente assustadores. E é muito melhor, como dizia, consumirmos o peixe do mar do que o peixe da aquicultura. Haja esse peixe para poder ser oferecido ao crescimento mundial que todos os anos temos de população. Porque só com o peixe do mar não conseguimos atingir. Depois, dar-lhes aqui também uma nota aqui à minha amiga Narcisa, que estamos a colaborar há 2 anos num projeto inédito, pelo menos na Europa. Acho que é isso, não estou a vender mal o meu peixe. É isso, a nível, não há nada parecido.
Ok. Nós fizemos uma colaboração com o IPMA, temos com os laboratórios o Germano de Sousa, colheita, portanto, há um projeto que tem um valor, dá-lhe só nota para ver qual é o impacto que este projeto representa. Pareceu-nos muito tentador conseguir medir o ômega 3 em toda a população portuguesa. E para isso tínhamos de ter meios de o fazer e ter um projeto digno e capaz de motivar os avaliadores políticos a o aceitarem. E daí temos uma coisa inédita enquanto sou dirigente associativo, é que temos um projeto 100% pago, com um valor de €500 mil, para nós podermos investir na avaliação do ômega 3 na população portuguesa. Não só na parte científica, na parte da colheita de sangue, como depois nos meios de promoção que iremos usar, seja em televisão, na rádio ou outdoors. Para medirmos se o interior, quais são os problemas que a população que come menos peixe tem face à população que tem face àquela que está mais a comer mais peixe, que normalmente são nas zonas costeiras. O trabalho está quase finalizado, penso que o vamos ter até meio do próximo ano, e depois os senhores vão ter conhecimento. Mas, se a memória não me atraiçoa, a última reunião que tivemos os dois, se tivermos na nossa alimentação 5 ou 6 vezes peixe por semana, a probabilidade de contrairmos infartos reduz em cerca de 40% ou 45%. Penso que eram esses os valores. São notas desta importância, desta envergadura que vos dá, que é interessante ver como é que estamos a fazer, o que é que pode ser feito e qual é realmente o peso que o peixe tem na nossa saúde, porque sem dúvida nenhuma que a nível de vitamina animal é o mais saudável de todos. Passando a esta apresentação, que é realmente a parte principal do que vos venho aqui dizer. Eu faço parte de portanto, a empresa que representa, a Shell Peixe. Nós somos acionistas da Sea Harvest na África do Sul, e a Sea Harvest tem uma posição grande no Ground Fish Forum, que é um evento que acontece todos os anos e onde estão os maiores armadores de todo o mundo. Por isso tenho assento nesse evento e por isso me foram dados estes valores que são realmente bem expressivos. A Sea Harvest é a maior empresa de pesca da África do Sul, como lhes disse, e provavelmente uma das maiores de todo o hemisfério sul. Valores de consumo mundiais. Vocês, se estiverem em linha de conta, e acho que todos nós devemos ter em consideração o seguinte: Portugal consome 560 mil toneladas de peixe. 560 mil toneladas de peixe. O consumo mundial são 178 milhões de toneladas. Portanto, não contamos. Portanto, 560 mil toneladas é 0, qualquer coisa, 0,0 qualquer coisa deste valor. O que pescamos em Portugal, os números são mais ou menos à volta de 180, 185 mil toneladas, e necessitamos para o nosso consumo de trazer mais 380 mil toneladas importadas, que seriam de todo muito bem-vindos se pudessem ser substituídas por espécies que existem nas águas portuguesas. Oxalá que isso venha a ser uma realidade nos próximos anos. Depois, apesar de, como ontem foi aqui referido, de o peixe ser na área da alimentação um dos pesos maiores das nossas exportações, exportamos este ano, o ano passado reduziu para 918 milhões de euros, mas temos estado sempre acima dos 1.000 milhões, à volta de 1.100 milhões de euros, e representam cerca de 240 mil toneladas que exportamos. Reparem que nós exportamos mais do que aquilo que pescamos, graças às exportações. E temos aqui um facto inédito que eu não canso nunca de me referir. O facto de estarmos em Portugal, o facto de termos talvez o turismo que nos tem assolado nos últimos anos, uma quantidade de milhões de pessoas que nos visitam e quando cá estão, consomem peixe, leva que a imagem de que o peixe português, sendo o melhor do mundo ou não sendo o melhor do mundo, é o mais apetecível, eles querem voltar a comê-lo nos seus países. E isso leva que muito peixe, e imaginem isto, que é prático, que eu não conheço outra experiência em Portugal, mas certamente que ela existe, nós importamos o peixe de terceiros países, transformamos o peixe em Portugal e exportamos o peixe como português, e este valor acrescentado da marca Portugal atrás do peixe exportado que vem de terceiros países, conta no mercado exterior e faz a diferença. Isto é algo inédito, não existe noutra parte da economia que eu conheça e que nós estamos todos de parabéns pelo trabalho que temos todos feitos, em todas as áreas de atividade. É notável este trabalho. Oxalá que isto continue desta forma e que estes números possam cada vez ser maiores.
Dá-lhes agora nota. O consumo mundial são 178 milhões de toneladas, quanto nós não consumimos, temos 560 mil, portanto não chega a 1 milhão, a 1.000 milhões. Portanto, o consumo entre a captura e a aquicultura está neste momento, como vocês veem, a captura está com 92, a aquicultura está com 86 milhões de toneladas, portanto, a aquiculturas vêm a ganhar espaço de ano para ano. Se verificarmos das 178 milhões de toneladas, vejam quem é que produz o peixe, isto entre captura e aquicultura. Vejam de onde é que vem o peixe. A China, a expressão que a China tem, e a Indonésia na produção mundial, a Índia, o Vietnã e depois o resto do mundo é alguma coisa, mas só estes países contam daquela forma. 54% da produção vem destes 4 países. Dá-lhes só nota esta apresentação que eu tenho acesso. São dezenas de folhas, mas eu só tirei as folhas, são cerca de 12 ou 14 folhas que vos trago, mapas que vos trago, só de espécies que estão diretamente ligadas a nós e que, portanto, nos podem dizer alguma coisa. Este é o bacalhau. O bacalhau tem vindo a reduzir, portanto, se verificarmos, atingiu o máximo em 2014, depois tem vindo a reduzir a cota, neste momento está em 1 milhão e 95 mil toneladas. A divisão desse 1 milhão e 95 toneladas tem os países, só para terem uma noção de onde é que o bacalhau vem, da Islândia, da Rússia, da Noruega, portanto, são os países da Islândia. Portanto, dá-vos uma noção de onde vem o bacalhau e também nas diversas formas como é vendido. O seco, o fresco, o H&G e o filete em blocos. Passando por uma área que me é particularmente querida, porque as pescadas é o que nós na Gelpeixe vendemos cerca de 15 toneladas por dia só de peixe da África do Sul. Portanto, temos alguma expressão nas vendas. A cota global da pescada para todo o mundo são 1 milhão de toneladas, 1 milhão e 81 mil toneladas. Também tem vindo a decrescer. Portanto, o tem vindo a decrescer, mais uma vez, vamos ter necessidade de ter mais aquicultura. As divisões da forma como o produto é consumido. Dá-lhes aqui também a noção das cotas da pescada que aqui em Portugal mais vendemos, que é da Namíbia e da África do Sul. A África do Sul está com 147 mil toneladas de cota e a Namíbia de 144. Neste momento estão em discussão para a África do Sul até ao final deste ano quais são as cotas que vão ser atribuídas até para os próximos 15 anos. A América do Sul, a pescada da América do Sul, aí a tem, são 385 mil toneladas. E depois da Europa, que também temos pescada na Europa, a merlúcios, que são só 68 mil toneladas. Portanto, o consumo global da pescada, dividido pelos países, tem esta expressão, que este é um dos mapas para a minha atividade, bastante importante ter a noção de como é que nos chegam o produto e quem é quem nesta realidade. Na aquicultura, dá-lhes uma noção que tem este peso, como no slide já viram. O peixe, o que é peixe, representa, então, são 56 milhões de toneladas, moluscos e crustáceos. Depois há uns mistos. Portanto, o peixe tem 56 milhões de toneladas de produção. E cada ano por ano vai aumentando. E depois o último slide, que é dar-lhes a noção, e vejam o que é que isto representa. A tilápia, que nós nem sabemos, quando vimos isto nos supermercados, até nos arrepiamos às vezes de comprar, ou o catfish que vamos comprar, ou o salmão ou a truta, veja a quantidade destes produtos que se vendem, que se produzem a nível mundial. Mais uma vez chama a atenção, Portugal consome 560 mil toneladas e cada um destes produtos representa 3,9 milhões de toneladas, 6,2 e 6,3. Portanto, é esta a nossa realidade, é esta a realidade que se passa no mundo e é com isto que temos de trabalhar nos próximos anos. Parabéns à organização
E oxalá que daqui a uns anos cá estaremos para fazer ainda, para ver os resultados daquilo que melhor poderemos fazer se estivermos todos muito mais colaborando uns com os outros. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Muito obrigada. Vamos prosseguir para a última apresentação, que será da Isabel Ferreira, que está connosco através de videochamada. Muito boa tarde, Isabel. Boa tarde. Penso que me estão a ouvir, não é? Isabel, neste momento estamos a ouvi-la com muito ruído. Provavelmente Paninha. estava a mexer nos fones. Exatamente, Agora, exatamente, sim. tinha. Muito boa tarde, Rosa, boa tarde a todos. Eu penso que saberão que nós tivemos aqui um contratempo, nós, eu e o Presidente, estamos representados pelo nosso colega aí, e eu hoje estou aqui em nome do Presidente, o Engenheiro Sérgio Faias, e do Conselho de Administração, a apresentar desde já os cumprimentos à Senhora Secretária de Estado, que em boa hora lançou à DOCA Pesca este desafio para fazermos esta feira virtual, e queríamos sublinhar que grande parte deste resultado se fica a dever ao empenho dos trabalhadores da DOCA Pesca. Esta feira tem um bocadinho de todos eles, desde a lota à sede, todos têm o seu papel. Nas pessoas que estão na Direção de Inovação e Marketing, dirigimos o cumprimento a todos eles. Mas queremos também agradecer a todo o setor das pescas, armadores, pescadores, empresários da fileira do pescado, porque desde o primeiro minuto em que nós entramos nesta campanha da Expo FIS Portugal, estiveram sempre com grande empenho, com muita motivação, dedicados a que esta feira fosse um sucesso. O nosso lema é que esta feira é para o setor, mas é sobretudo com o setor. E este é o mote para a apresentação que o engenheiro Sérgio Faias iria fazer esta tarde, e eu vou tentar fazer a apresentação tão bem como ele faria, mas não conseguirei com certeza. E, portanto, vou passar... Não sei se já estão a conseguir... Ainda não? E agora? Também não. Vai. Mas estamos com fé, Isabel. Pois, eu também. Em última análise, Isabel, podemos prescindir Não, dos slides, mas ouvimos lá Não. Não prescindam, porque os slides não são meus. São nossos, da DOCA Pesca. E há aqui qualquer problema que eu não estou a conseguir... Já conseguem? Ainda não. Obrigada, Sr. Tarré. Oi, Isabel, a nossa equipa técnica... agora sim, boa. Vamos a isso, Isabel. É que o problema não estava comigo, penso eu. Mas Ui, que agora conseguem vemos ver? o negro. Não. Mas vimos há pouco um vislumbre daquilo que parecia um slide, um bom slide. Mas não Agora está do meu tudo em lado. negro. Mas, Rosa, não está do meu lado. Lamento, mas não está de todo do meu lado. Então, olha, Eu Isabel, vou voltar. fazemos assim. Vamos aqui fazer um compasso de espera. A equipa técnica vai entrar em contacto consigo para ver se é possível resolver Ok. esta questão. E eu vou falando com os nossos convidados, até porque tenho aqui algumas Com questões certeza. para lhes colocar. Ótimo.
Carlos, vou agora recomeçar por si, porque há pouco mostrou, e bem, a sua indignação em relação ao nosso consumo excessivo de peixe importado, enunciou uma série de problemas, mas eu gostaria de lhe perguntar qual é que, na sua opinião, lhe parece de facto ser o maior entrave. É esta nossa tendência enquanto consumidores de irmos muitas vezes comprar peixe não nacional, mas sim importado, que muitas vezes terá de certeza menos qualidade que o nosso. Obrigado pela pergunta. Eu acho que o principal entrave tem a ver com, obviamente, que os olhos também comem e as campanhas promocionais fazem isso. Aquilo que a Noruega fez, como falou aqui o Dr. Tarré, em que começou um trabalho, aquela organização que começou em 91, e se calhar até antes disso já havia um trabalho nesse sentido, foi propagando e divulgando um produto que eles tinham de forma a conseguir expandir o seu consumo. E é isso que nós devemos fazer, em parte também. Eu acho que deve ser algo similar que nós devemos fazer. Já agora explicar também, porque foi aqui falado, quando o Dr. Tarré falava que a Artesanal Pesca não participou na Fileira do Pescado, tem aqui a ver com uma questão de princípio daquilo que eu falei. Não tenho nada contra a Fileira do Pescado, mas a Fileira do Pescado defende, e bem, de como é saudável consumir peixe. Não defende como é saudável consumir peixe português. Que eu acho que esse é o passo e é aquilo para o qual nós entendemos que devemos dar o nosso contributo e que o país, enquanto conjunto, e o nosso governo deve apostar nesse sentido. Aquilo que eu não consigo compreender é que, por exemplo, nós, uma pequena organização de produtores, temos uma cota de mercado já algo significativa nos pelágicos, como eu expliquei. Fizemos o ano passado, nem foi o ano de maior produção, produzimos nas nossas instalações 11 mil toneladas de peixe e 90% desse peixe foi para o mercado internacional a preços abaixo de €1. Quando nós consumimos cá peixe, como disse o Sr. Tarré também, de muito menor valor nutricional, a verdade é que nós, não é essa a nossa vocação, não estamos junto do consumidor final. Há um trabalho que deve ser conjunto, que contamos com a colaboração dos transformadores, obviamente que a produção tem que entrar, a DOCA Pesca se calhar, mas institucionalmente o país tem que apostar nisso, porque é verdade que nós precisamos sempre de importar algum produto, por isso era utópico, ou era, para não dizer coisa pior, estar aqui a dizer que nós vivemos só com o peixe português. Não é verdade, mas a verdade é que nós podíamos acrescentar valor ao nosso produto e não o estamos a fazer. Há um caminho a percorrer e nessas espécies que todos, e a DOCA Pesca tem feito esse papel, quando eu dizia que estamos a pescar atuns com um camaroeiro, é que o papel que a DOCA Pesca faz não chega ao volume. Estamos a falar das espécies mais capturadas no país. A cavalo é capturada 30 mil toneladas, 20 mil toneladas num ano e a maior parte desse produto é para o mercado internacional. E mercado internacional de baixo valor. E acho que há muito a fazer. Precisamos, obviamente, pegando aqui no que o Dr. Tarré falou, é preciso que nos unamos a isso, mas que há um caminho a percorrer, efetivamente. Manuel Tarré, imagino que queira também acrescentar alguma coisa àquilo que foi dito. Esta é uma realidade. Quer dizer, nós temos espécies que são boas, eu diria mesmo muito boas, mas temos que as valorizar, porque vendidas tal como são conhecidas no mercado internacional, existe concorrência de outros países para espécies semelhantes e aquele é o preço que paga o mercado. Eu, por exemplo, se me permitem, até para vos deixar com um bom sorriso nos lábios, eu sou do tempo, como está aqui 2 ou 3 colegas meus desse tempo, quando começámos a Gel Peixe, quem importava o produto era a DOCA de Pesca, porque nós não tínhamos, era a Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau, porque nós não eram dados aos privados, licenças de importação, portanto o Estado é que tomava conta das importações. Essa organização do bacalhau, da Comissão Reguladora do Comércio de Bacalhau, era estatal. E, num determinado momento, algum eliminado dessa comissão lembrou-se de trazer para Portugal uma coisa que se chamava camelos verdes e pratos de alumínio. Os camelos verdes e os pratos de alumínio não tinham interesse nenhum, aquilo era baratíssimo, custavam 6 ou 7 escudos o quilo, aquilo era baratíssimo, nós não sabíamos o que é que havíamos de fazer aquilo e depois a Comissão Reguladora colocava o peixe em lotes. Portanto, nós queríamos 5 toneladas de pescada e tínhamos de trazer 2 toneladas de pratos de alumínio ou de camelos verdes. Não se conseguiam vender. Até que houve alguém que... e este peixe acabava por ter um destino na altura, porque deu-se o 25 de Abril, havia os chamados retornados, aquelas pessoas, aqueles portugueses que se apoiaram, que se dedicaram toda uma vida a criar
valor nos países das nossas colónias, ex-colónias, e depois voltaram com uma mão à frente e outra atrás, e que ficaram obrigados em lares em condições sobre-humanas, e que eram para eles muitas vezes dedicados a estes produtos que eram muito baratos. Mas houve alguém que inventou aqui uma situação que colocou tanto uns como outros a desaparecer do mercado. É que quem comesse este produto tinha efeitos de afrodisíaco. E o peixe voou, em um mês desapareceram os estoques. Eu não sei se isto era afrodisíaco ou se não era afrodisíaco. O que é facto é que os produtos acabaram. Chegou ao cúmulo de haver já procura deste produto, mas já não havia disponibilidade no mercado internacional. Portanto, isto às vezes é um pouco de marketing, como é que nós pegamos no produto. Se olharmos todos, mas isso é como tudo na vida, se olharmos todos pela mesma janela, o que estamos a ver é tudo igual. Se olharmos por janelas diferentes, o produto é igual, mas podemos ter oportunidades. Portanto, eu não sei como é que se pode fazer, mas estou disponível a colaborar consigo, ou com quem indicar, e certamente com todos os meus colegas da Fileira do Pescado ou das associações a que estou ligado, para podermos ver o que é que, a nível da promoção dessas espécies, se possa fazer para as lançar para um outro patamar de preço. Quando fala-se do melhor peixe do mundo, como uma certeza. Não há uma certeza que Portugal só tenha a produção do melhor peixe do mundo. Mas como é frio e ninguém nos pode imputar responsabilidades em o afirmar, eu acho que cada vez mais devemos dizer que o peixe português é o melhor peixe do mundo. Em relação às feiras internacionais, que é a ALIF, que é a Associação dos Congelados, e que neste momento representa os congelados e o peixe fresco, também porque, ao contrário daquilo que mencionei há um pouco, quando nós não estamos de acordo com alguém, faz-se uma associação na rua a seguir, tem havido algum bom senso nesse aspecto, e algumas associações têm-se fundido a ver se nós temos uma estrutura certa, correta, se temos pessoas capazes de levar as associações para a frente. É preferível unirmos, sentarmos todos à volta de uma mesa, ver quais são os interesses comuns e ver como é que podemos caminhar, muitas vezes não com os nossos pontos de vista, mas com os pontos de vista dos outros que nós temos de denunciar. E dentro desta ALIF nós temos vindo a organizar feiras, desde 2002 temos vindo a organizar as feiras internacionais de todo o setor do pescado, as 4 referências que lhe dei, o fresco, o congelado, o bacalhau e as conservas. As conservas ultimamente não têm ido muito, porque têm ido mais com o Portugal Foods, mas as outras 3 vertentes estão connosco nas feiras que fazemos espalhadas, sobretudo pela Europa. E num dado momento, pareceu-nos ser muito simpático para alavancar as exportações portuguesas, termos uma parceria com escolas de formação hoteleira e que alguns chefes trabalhassem as espécies mais conhecidas no mercado, porque aquilo que nós mais vendemos, não estas têm que ter essa promoção, mas também estas podem fazer isso. E lançámos um DVD, produzimos cerca de 1000 DVDs que foram lançados para todas as centrais de compras da Europa. Centrais de compra da Europa mandámos para escolas europeias de hotelaria, igualmente. E o que é facto é que essa promoção, ao mesmo tempo que temos feito uma imagem, temos ganho uma imagem de Portugal mais exata, mais responsável do que aquela que tínhamos antes. O que é facto é que, pouco a pouco, as exportações portuguesas fomos vendo crescer de ano a ano. A imagem para Portugal é bastante. Nós temos uma geografia muito desvantajosa. Estamos na ponta da Europa e quando temos que colocar produto no centro da Europa, temos o custo de transporte que algumas vezes consome uma grande parte da nossa margem. A Narcisa queria acrescentar. Eu queria fazer uma pergunta relativamente ao peixe que referiu vendido por €1. Como é que esse peixe era comercializado e que espécies eram? Só para ter uma ideia, o peixe era inteiro, era filtrado? Tudo inteiro. Pronto, esse para mim parece-me ser um ponto também. Cada vez mais as sociedades procuram produtos convenientes. Eu acabo por muitas vezes comprar o peixe embalado a vácuo, lombos já prontos a chegar a casa e não ter que amanhar o peixe. Acho que isso é uma tendência de mercado, isso é um caminho que se deve, no fundo, a valorização pode ir muito por aí, porque se calhar alguns desses produtos
conseguiria escoá-los com um valor acrescentado superior se lhe desse algum, às vezes pequeno, tratamento, basta filtrar ou tentar, no fundo, essa é a minha visão em termos de ganhar valor, pode ser um caminho. E por isso tinha curiosidade de saber quais eram as espécies, porque nós sabemos que realmente, em termos nutricionais, qualquer uma das espécies que referiu, por exemplo, relativamente ao teor em ácidos gordos ômega 3, pode, em algumas épocas do ano, ser superior àqueles que encontramos nos produtos da aquacultura. Mas nunca podemos esquecer que os produtos da aquacultura refletem as rações usadas na sua produção. E cada vez mais as rações são mais sustentáveis e mais estudadas. E eu até aqui arrisco a dizer, pela experiência que nós temos, que muitas vezes, por exemplo, os níveis de vitamina E, que é um antioxidante que atua e que é muito importante, tem valores mais elevados nos peixes da aquacultura. Porquê? Porque nas rações é um componente importante, até para evitar a oxidação das rações e, portanto, é uma fonte superior. Portanto, não podemos aqui dizer a aquacultura é má, a selvagem é bom. Sim, na perspectiva, eu até O que lhe ia dizer é que também há muitas aquaculturas diferentes. E a aquacultura, eu estou a ver aqui na plateia, por exemplo, a Ciência, que mostrou aqui a produção da corvina, eu visitei as instalações e digo-vos, eu até disse, isto é um spa. O peixe está num spa e, portanto, está aqui numa produção fantástica. Melhor que isto é impossível, porque a água recircula, conseguem controlar tudo o que se passa ali e, portanto, é uma fábrica, é uma produção controlada, o que muitas vezes pode não acontecer quando é peixe selvagem, porque, no fundo, vem da captura e não sabemos. Pronto, são pormenores, mas que eu gostaria de acrescentar. Muito obrigada. E agora tenho a informação de que a Isabel Ferreira e os seus slides já estarão prontos. Não são meus, são de nós todos. E como eu dizia a terminar, esta feira é para o setor, mas é sobretudo com o setor. Ou seja, acho que estes 2 dias vêm dar razão àquilo que é a capa destes nossos slides. Temos uma rede de apoio e valorização dos produtos da pesca e do mar. A DOCA Pesca confia e está próxima do setor. E falou-se aqui em turismo. É preciso ver que, tal como em qualquer outro setor da atividade, os ativos turísticos também são escassos. O ativo turístico é o território, são os monumentos, são as praças, são a nossa alimentação, também eles são escassos. Portanto, o que são precisos, de facto, são estratégias. E nisso a DOCA Pesca definiu uma estratégia sustentada em 4 eixos, sendo que, para o que é o tema deste painel, destaco o eixo 1, com um enfoque no desenvolvimento sustentável e na inovação. Com objetivos claros de promoção e valorização dos pescados nos circuitos de proximidade, exatamente pelas questões todas que foram sendo faladas, quer neste painel, quer ao longo dos dias, destes 2 dias, que tem muito que ver com a pegada de carbono, aquilo que nós podemos dar às gerações futuras. Falou-se também em tendências de mercado e é um bocadinho o que acabou de dizer. O peixe preparado, é uma tendência de mercado. O objetivo 2, contribuir para a internacionalização do setor. Este tem sido também um dos objetivos, e a promoção da sustentabilidade ambiental. E este eixo, com estes objetivos, tem vincado os últimos anos de atuação da DOCA Pesca, que se iniciam concretamente em 2010, com a etiqueta do comprovativo da compra em lota, uma etiqueta que permite transmitir confiança ao consumidor, permite-lhe perceber de onde vem o alimento, onde é que ele foi capturado, que cumpre as regras de rastreabilidade que são exigidas por lei e que respeita os mínimos e as cotas, porque as exigências do consumidor são também uma tendência de mercado e cada vez mais esta é uma preocupação de todos os setores da atividade económica, é aquilo que está no mindset dos consumidores. E
Relativamente à valorização, falou-se aqui exatamente na valorização das espécies com menos apreciação, e em 2012 a campanha de promoção da cavala teve exatamente esse objetivo, criar e reforçar uma percepção positiva. Era de facto um alimento, como habitualmente se diz em algumas apresentações, não muito sexy da apresentação, mas é de facto um alimento saudável, é de facto rico em ômega 3, é versátil. E a aposta nesta campanha da cavala veio a trazer frutos e a trazer para a ribalta uma espécie que de outro modo continuaria provavelmente sem a valorização que teve e que contou com as tais escolas de turismo, hotelaria e turismo, que com os seus chefes, como aqui foi dito, e a DOCA Pesca tem tido uma colaboração muito próxima das escolas de hotelaria e turismo, porque eu, por acaso, até tenho passado também pelo setor do turismo e tive em muitas feiras em que a DOCA Pesca estava com esta campanha, mas também com outras. Vamos fazer aqui um compasso de espera para perceber se... Não sei, confesso que não sei. Decididamente há algum astro mal... Mas agora já ouvimos, Isabel. Pois, pronto, eu se calhar o melhor mesmo é não passar os slides, mas posso dar-vos a nota do que foram estes últimos anos de atividade. Em 2017 começamos com a certificação das lotas. Portanto, a intenção da DOCA Pesca foi proceder ao início da certificação de lotas ao abrigo da ISO 22000 e o que pretendemos é também que no local onde o alimento é transacionado sejam cumpridas todas as regras de segurança alimentar. Eu penso que me estão a ouvir, eu agora deixei de vos ouvir. Estamos a ouvir, Isabel, sim. Entre 2017 e 2020, portanto, em 3 anos, foram certificadas 10 lotas. Póvoa de Varzim, Figueira, Sagres, Sesimbra, Viana do Castelo, Aveiro, Vila Real, Setúbal, Quarteira, que temo não estar a enunciar todas, e neste momento temos 3 em processo de certificação e Nazaré depois no início do ano também. O que pretendemos com este processo de certificação é que o consumidor saiba que o produto de facto é transacionado de forma segura e que tem garantias de que o que compra em lota é aquele alimento saudável e do ponto de vista nutricional é o que deve consumir. Em 2018, também uma campanha de valorização de uma espécie de menos considerada, digamos assim, o carapau, e com um mote muito engraçado e muito jovem, e exatamente lançado junto ao público mais jovem nas escolas. O chamado Carapau é boa onda, foi esta a imagem, aliás, foi falada aqui ontem no painel do marketing. Esta campanha do Carapau é boa onda, pois, eu lamento, mas eu de facto estou a avançar com os slides, não posso fazer mais. Tínhamos de poder ver os do Carapau, mas não há problema, o importante é que a estamos a ouvir e bem, Isabel. Pronto, ótimo. Assim é que é bom. A campanha do Carapau é boa onda. Aliás, se pesquisarem no YouTube, aparece-vos e puserem é Carapau, aparece-vos a imagem do Val e da Teresa Almeida, o nosso campeão de surf e a nossa campeã nacional de bodyboard, a fazer a promoção ao Carapau, coisa que fizeram presencialmente nas escolas. Também o Francisco Lufinha do kitesurf e o Fernando Pimenta da canoagem e a Joana Pratas da vela. Tudo campanhas de muita proximidade e, sobretudo, proximidade a um público mais jovem,
apelando ao consumo do peixe e sobretudo, ao peixe com componentes alimentares ricas e que não era tão conhecido. Saltamos para 2021, para uma das outras pontas desta questão da valorização, porque a palavra valorização e adicionada a qualquer outro segmento, e neste caso ao do pescado, tem sempre várias valências. No caso do início da captura, as embarcações, o que foi feito pela DOCA Pesca, em conjunto com a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, foi o lançamento do Código Nacional das Boas Práticas para as Embarcações de Pesca. Temos feito uma abordagem junto das associações de produtores e vamos proceder a ações de formação no sentido de que os pescadores e os armadores tenham nas suas embarcações estes códigos e que recorram a eles para terem estas boas práticas e darem, desta forma, segurança também ao consumidor e ao comprador. Portanto, é uma forma de sensibilizar de forma próxima para o cumprimento de boas práticas. É baseado na regulamentação comunitária e na legislação nacional. Ainda em 2021, voltamos às campanhas de proximidade do comprovativo de compra em lota, ações que dão a conhecer o rosto dos pescadores, dos armadores e dos comerciantes. E o que se pretendeu foi, junto das redes sociais, em MUPIs, nas escolas, e também junto à grande distribuição, dar a conhecer quem foram aqueles que nunca pararam em 2020 e que asseguraram que houvesse prato na mesa. Estes são rostos da nossa atividade, deste setor, e as pessoas identificam-se com estes rostos. Recentemente, o lançamento da Lota em Casa foi apresentado, aliás, ontem, como um novo produto. O que nós queremos é aproximar o consumidor da lota e dizer-lhe onde é que ele pode comprar peixe que saiu de lota. E agora, hoje, culmina com a Expo Fish, que é uma feira de exposição virtual, é certo, mas que tem o objetivo de fazer esta valorização e que pretendemos que seja uma de muito. Eu estou neste momento a ouvir alguém a fazer a tradução em inglês. Mas eu terminava dizendo que esperamos ter contribuído para o crescimento do preço médio do pescado, que se tivessem acesso ao slide que eu tenho agora na minha frente... Agora estamos a vê-lo. Pronto. Finalmente, não viram a parte sexy da informação, que era o Hugo Val com uma prancha, e vem a parte dos números, mas aqui está, eles também são muito necessários para demonstrar que estas campanhas têm efeito. E, de facto, há uma curva ascendente até 2020 e que pensamos que continuará em reta ascendente, até porque já temos vários planos em carteira para outras ações desta natureza. Aliás, contamos nesta feira com a ajuda preciosa de algumas empresas de estudo de mercado, de avaliação das tendências e que nos trouxe a algumas reuniões de B2B importadores de vários quadrantes do mundo. Portanto, pensamos que somos uma empresa de serviço público, estamos disponíveis para o setor, é essa a nossa função. E queremos sempre continuar com este lema para o setor, mas sobretudo com o setor. E com próximos slides mais sexys. Muito obrigada, Isabel.
ter estado connosco. Estamos mesmo a chegar ao fim da Expo FIS Portugal. Resta-me agradecer à Isabel e também aos 3 oradores que estiveram presentes aqui esta tarde connosco.